Fala pessoal, tá começando mais um Tô Bem na Cozinha e hoje a gente vai ensinar você a fazer uma torta de chocolate com framboesas. Essa torta é simplesmente espetacular. Eu não sou um apaixonado por doce, eu não ligo muito para chocolate, para sobremesa, mas eu vou dizer que essa torta ela é especial, ela é muito gostosa e além disso você pode substituir a framboesa por outras frutas, como por exemplo o morango ou a amora, que são mais fáceis de encontrar em onde você mora. Então fica aqui com a gente no episódio que você vai realmente ver que é muito fácil e muito legal de fazer essa torta. Vamos lá? Então a gente vai começar fazendo a massa da nossa torta. Para essa massa a gente utiliza uma bolacha. Você pode utilizar, por exemplo, a bolacha Maria, mas de preferência tem que ser sabor chocolate para essa receita. Então a gente vai precisar triturar essa bolacha para fazer então a base dessa torta. Você pode usar tanto o liquidificador quanto um processador para triturar a bolacha que você estiver usando. E lembrando que as medidas que estão indicadas na descrição do vídeo são da bolacha já trituradas. Então você vai triturar essas bolachas e depois você vai medir ela numa xícara. Ela pode ser bastante triturada, ela claro que vai ficar uns pedaços maiores, mas é mais ou menos aí nessa consistência que você está vendo, nessa finura que você está vendo a nossa bolacha triturada. E agora, depois de medido as suas bolachas, você vai adicionar um pouquinho do açúcar. Preste atenção se a sua bolacha já não é muito doce. Se ela for muito doce, não precisa colocar açúcar. Essa bolacha que a gente usou, ela não é muito doce, por isso que a gente adicionou um pouquinho. E você vai adicionar também a manteiga. Você adicionando a manteiga, você vai mexer e isso vai se transformar, vai ficar exatamente no ponto de uma areia molhada. Parece uma areia molhada e é mais ou menos esse é o ponto. Quando ela começar a ficar pegajosa, esse é o ponto da sua massa. Essa é basicamente a base da sua torta. A massa da sua torta está pronta. Isso para você ver como é realmente fácil essa receita. Praticamente metade da receita já está pronta. Então agora a gente vai moldar a nossa torta. Aqui a gente está untando as formas. Aí você não precisa usar essas formas pequenas. Você pode usar uma forma no tamanho que está na descrição do vídeo, que são 8 ou 9 polegadas de diâmetro. Geralmente é uma forma padrão que você encontra aí no Brasil. Não é difícil. Eu recomendo que você utilize uma forma com fundo removível. Não é totalmente necessário, mas vai te ajudar bastante aqui nessa receita. Então você vai começar a colocar essa massa e vai começar a posicionar, vai começar a colocar nas beiradas. E não se importa com o centro você vai ver que vai faltando um pouquinho e depois a gente vai colocando. Mas você vai começar pelas beiradas, montando as beiradas e daí você vai colocando mais para cobrir o centro. Então você vai fazendo isso aos poucos, lembrando, você não precisa usar necessariamente essas formas pequenas que eu estou usando. E aí você vai corrigindo aos poucos a lateral da sua forma até ficar bonitinho, não precisa ficar perfeito, isso daqui não é uma aula de confeitaria. Então basicamente essa daqui é a base da sua torta. Agora você vai pré-aquecer o forno por 10 minutos. Enquanto ele estiver pré-aquecendo, você vai deixar essa massa na geladeira. E agora a gente já vai começar a fazer o nosso recheio. A gente está usando aqui a framboesa, mas você pode pensar aí em usar ou a amora ou também o morango. Se você não encontrar a framboesa fresca, que eu sei que é um pouquinho difícil, você pode também usar a framboesa congelada para fazer a massa e depois usar o morango para colocar em cima. Então a gente vai começar triturando essa framboesa. A gente vai triturar 2/3 de toda a quantidade de fruta que você tiver. E depois de triturado, a gente vai passar numa peneira para a gente tirar essas sementes. Aí é um processo meio difícil, você vai ver que isso daí fica um suco meio grosso. Então você tem que ir passando bastante até passar todo esse suco e ficar só realmente a semente dentro do seu coador. Esse suco que vai sair daí, essa massa de framboesa ou de morango ou de amora,
isso daí vai para o nosso chocolate depois. Então agora você vai reservar. E deu os 10 minutos, você vai tirar a massa da geladeira e vai colocar no forno para assar por 10 minutos. É só 10 minutinhos. E agora a gente vai começar a fazer a ganache da nossa torta. A ganache eu já ensinei a fazer em outro episódio. Então se você quiser o detalhe daquela receita, é só visitar o link. É só clicar aí na janela ou então eu estou deixando o link na descrição do vídeo. É muito fácil fazer. Depois dos 10 minutos é só tirar essa massa do forno e você vai deixar descansar totalmente, você vai deixar esfriar totalmente até colocar o seu recheio. Então com a sua ganache pronta, você vai colocar o seu suco de framboesa ou de morango para misturar. Lembrando que aí são exatamente 2/3 da quantidade de fruta que a gente está recomendando para você. E você vai misturar isso no chocolate. Esse chocolate vai ficar simplesmente espetacular, ele vai ficar muito bom, porque ele vai deixar de ficar tão doce e ele vai ficar um pouquinho azedinho. Ele não vai perder totalmente o sabor de chocolate, mas ele vai ficar com um pouquinho de gosto de frutas vermelhas mesmo. Vai ficar bem interessante e esse é um dos pontos aí principais dessa receita, que é uma coisa muito legal e muito gostosa. E daí é só mexer totalmente esse suco no seu chocolate. E a partir daí tá quase pronto. Agora é só colocar depois que a massa esfriou. Lembrando, depois que a sua base esfriou, você pode colocar o seu chocolate já nessa massa. É só preencher as suas tortinhas. Ou no caso, se você utilizando uma forma inteira, é só preencher a sua forma inteira. E agora essa torta vai ficar por 30 minutos na geladeira e depois de 30 minutos, passados 30 minutos, a gente vai começar a montar a decoração da torta, que é só colocar ou a framboesa, ou a amora, ou o morango que você tiver aí em cima. Essa daqui é só uma sugestão de montagem. Se você quiser, você monta assim. Se você quiser, você pode montar de outra forma. Então essa daqui é a forma que a gente resolveu montar as nossas tortas. E depois de montar, você tem que voltar ela mais 1h30 na geladeira, porque a ganache ainda tem que endurecer mais um pouquinho. E passado essa 1h30, a gente já pode desenformar a nossa torta. Essa daqui é uma sugestão, a gente colocou tipo uma base embaixo, a gente colocou uma tampinha que a gente tinha para você desenformar. Assim fica mais fácil de desenformar a sua torta. E ela desenformada, você vai colocar um pouquinho de açúcar de confeiteiro em cima, só para enfeitar um pouquinho. Esse açúcar eu recomendo que você coloque depois, quando você for servir, tá? Não coloca tudo e depois coloca na geladeira, porque ele começa a absorver isso. E daí o seu açúcar vai acabar sumindo. Então sempre coloca o açúcar exatamente antes de servir. Então essa daqui é a nossa torta. Ela, eu repito, é uma torta muito boa. E ao mesmo tempo você viu, ela é muito fácil de fazer, ela não é complicada. E eu prometo que se você fizer, você vai elevar suas técnicas para outro nível. O pessoal vai ficar impressionado com o que você acabou de fazer. É realmente muito bom. E essa foi a nossa receita de hoje. Aqui em cima eu estou deixando o link do nosso bolo de cenoura, que também ficou muito bom e eu recomendo que você faça. Esse foi o nosso episódio de hoje e eu te espero até o próximo episódio.